Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade de Avec, Doutrina Espírita, Projeto Entender para Vivenciar, Semente do Conhecimento, o tema Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra teu pai e a tua mãe. Hoje estaremos estudando Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vamos à nossa prece. Pai, aqui nos encontramos à procura do conhecimento e entendimento de vossos ensinos, através do Cristo, teu Filho. Nos ensinastes o amor, o amparo, a humildade, a gratidão e a caridade. Mais uma vez, aqui nos encontramos na ceia do conhecimento. Alimentar as nossas almas com o bem, com a luz, com a paz, com o equilíbrio e, acima de tudo, a nossa fé. Agradecemos nesses estudos aqueles encarnados e desencarnados que estarão em comunhão de pensamento conosco. Os nossos amigos espirituais, amigos que aqui comparecem e comparecem em todos os lares, porque há sempre uma multidão de testemunhas. Estamos sempre de coração aberto para recebê-los. E que nossos pensamentos sejam sempre construtivos, sejam sempre do crescimento moral, essa moral que hoje também aqui será cobrada. Aos espíritos amigos, familiares, que tanto nos amparam e que não nos abandonam nunca, agradecemos. Estamos estudando essa família espiritual, então sabemos quantos aqui comparecem, agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Aos espíritos convidados, que sejamos merecedores de vossa confiança. A Eurípides Barçanufo, Cair Bachútel e Dr. Bezerra de Menezes, que envie vossos trabalhadores, que sejamos nós instrumentos de auxílio e amparo para todos. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje a ingratidão dos filhos e os laços de família. Segundo aqui o dicionário, ingratidão, qualidade ou ação de quem é ingrato, falta de gratidão, de reconhecimento. Na segunda definição, caráter, propriedade daquilo que não proporciona resultados satisfatórios, que não compensa o trabalho e esforço despendido ou que se mostra difícil e árduo. Ao contrário, aí, né, a questão oposta da ingratidão é o agradecimento, a gratidão e o reconhecimento. Quando aqui estamos falando a ingratidão dos filhos e os laços de família, então a gente já começa a verificar nesse princípio, né, nesse título, a ingratidão, a responsabilidade que os filhos têm com os pais. Interessante, eu gostaria de fazer uma leitura antes, porque todas as provocações elas são válidas. E me deparei então essa semana sobre
uma questão das responsabilidades da família, o que seria essa responsabilidade. Eu vou ler um trecho da Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro. Olha que interessante o que ele coloca, e eu achei super interessante. Aqui ele vai falar da educação moral, em que essa educação moral ela deveria ser ensinada, porque quando eu ali assumisse a responsabilidade de pai, eu saberia como trabalhar. E eu realmente fiquei bem aberto a isso. Eu lembro, hoje eu já não sei, mas antigamente a gente tinha aula de educação para o lar. Eu não sei aí a geração, que era preparar para ter uma família e viver em família. Aqui em fevereiro de 1864 há essa explicação da educação moral, mas o início, porque é um exemplo que eles vão dar de uma garotinha, da educação daquela menina, e aí eles colocam, eu vou partir praticamente já no final, onde ele coloca: sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, os pais deveriam ser instruídos não só seus deveres, mas dos meios de cumpri-los. Não basta ao médico saber que deve procurar, curar, é preciso saber como agir. Ora, para os pais, onde estão os meios de instruir-se nesta parte tão importante de sua tarefa? Hoje, dá-se muita instrução à mulher, fazem-na passar por exames rigorosos, mas algum dia foi exigido da mãe que soubesse como fazer para formar a moral de seus filhos? Ensina-lhes receitas caseiras, mas foi iniciada aos 1001 segredos de governar os jovens corações? Os pais, portanto, são abandonados sem guia à sua iniciativa. É por isso que tantas vezes seguem caminhos errados. Assim, recolhem nos erros dos filhos já crescidos o fruto amargo de sua inexperiência ou de sua ternura mal compreendida. E a sociedade inteira lhes recebe a contragolpe. Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são reconhecidamente a fonte da maioria das misérias humanas, que enquanto eles reinarem na terra não pode esperar nem paz, nem caridade, nem fraternidade, então é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem dúvida nenhuma, e não hesitamos em dizer que ele é o único suficientemente poderoso para fazê-lo cessar, pelo novo ponto de vista com a qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais, dando a conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inquebrável, sanciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Ele já prova sua eficácia pela maneira mais racional empregada na educação das crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira, sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade. Ele forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Um dia compreender-se-á que este ramo de educação tem os seus princípios, suas regras.
como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia, talvez será imposta a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado a de conhecer o direito. É interessante, né? Quando vem falar exatamente, nós assumimos as responsabilidades, né? Nós temos um relacionamento, isso é namorados, e aí decidimos ter uma família, né? Ali casamos, ainda continua o estágio de um namoro com mais responsabilidade, que muitas vezes não estamos preparados para essa fase, né? E aí vem os filhos e a gente não se preparou. Eu sempre utilizei a fórmula, olha, para educar um filho não tem fórmula. Eu sempre disse isso. E depois que eu li foi ontem ou anteontem, esse trecho, eu fiquei muito pensativo nisso. Nós temos a possibilidade de entender todo o sentido de o que é um filho, quais as nossas responsabilidades para com esses filhos, o que eu devo educar esses filhos, qual o caminho moral a ser seguido. Normalmente a gente já busca religião, e poucos não cobrados ou exigidos a irem a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja, eles não vão. E a gente sabe disso, ainda mais agora, que sempre tem desculpas. Mas então nós deveríamos o quê? Assumir a nossa responsabilidade e educar moralmente, de sim agradecer todas as vezes que alguém lhe ofereceu alguma coisa, se está satisfeito, agradecer sem ter que receber de mau grado, de dar bom dia, boa tarde. Gerações mais antigas, lembra de tomar a bênção do pai e da mãe? Esses sentidos, como já estudamos, que o respeito ele deve ser trabalhado muitas vezes antes do amor. Esse respeito que eles mostram é exatamente essa educação moral, e que nós devemos, por quê? Porque a sociedade, como eles vão falar aqui, a sociedade inteira eles irão receber contragolpe. É assim que funciona. Então, essa parte está na Revista Espírita, 1864, fevereiro. Tá ok? Deixa eu só ver aqui o caso. É muito interessante. Primeiras lições da moral de infância. Então ele vai dar exemplo da educação aqui de uma criança. Então a gente precisa, hoje eu dou essa sugestão, o porquê não de nós pais. Aqui ele fala da mãe, porque era a cultura da época, a educação da família, a mãe. Então nós pais, como devemos trabalhar a educação do filho, essa moral, independente da religião, a moral, o respeito, os respeitos às pessoas. Gente, é a partir do embrião, como eles vão dizer aqui, que a gente não vai ter mais racismo. Não vai se aprender racismo, discriminar posições sociais ou questão de educação, se a pessoa é analfabeta ou não. É ali que a gente aprende. E isso eu agradeço enormemente meus pais. Então, a educação moral, Revista Espírita,
1864 fevereiro, porque vai ajudar a gente a compreender esse estudo, o que eu fiz a leitura já inicial. Uma outra situação que nós temos aqui, eu vou ler o Livro dos Espíritos para vocês compreenderem qual que é o intuito também da gente estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu assumi uma responsabilidade com vocês, claro, mas também com a espiritualidade, de mostrar a ligação dentro da codificação. Gente, obras complementares, principalmente das mãos benditas de Chico Xavier, são explicativas, são excepcionais. O meu intuito é mostrar que dentro dessa codificação nós temos respostas. Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos que vieram pelas mãos de Chico Xavier, até a mão, mensagens de filhos para suas mães, são ensinos enormes. Tá? Isso aí, eu só estou preso à codificação para me manter preso mesmo, fiel a ela, para mostrar para vocês esse sentido. Tanto que eu faço que, nas obras de Chico Xavier, que estamos estudando o livro Missionários da Luz, eu linko a quem? A codificação. Então eu pego lá e mostro que o que está ensinando está na codificação. Então olha só, pergunta número, eu vou aqui na pergunta 991, para a gente já pegar aqui. Expiações e arrependimento. Gente, para a gente estudar a Instruções dos Espíritos, Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família, nós temos que aprender o arrependimento. Essa individualidade que somos. E o que eu sou aqui, eu sou exatamente lá. É por isso que criamos os nossos céus e infernos, conhecidos infernos como umbrais, é a nossa própria consciência nos julgando. E julga-se através do quê? Do amor ao próximo, do amor que você tem por você, ao próximo, o seu próximo amigo e inimigo e principalmente a Deus. Nós nos julgamos dessa forma. Na pergunta 991, ele coloca: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Porque uma outra coisa clara que a gente tem que ter em todos os estudos, um pouquinho forte, mas é necessário. Nós vamos morrer. Um dia a gente vai morrer. Um dia nós vamos desencarnar. Não tenham dúvida disso. Aquela famosa frase: a única coisa que eu tenho certeza na vida é da morte. Essa é uma certeza. E a gente vive a vida acreditando que não existe a vida após essa vida. E é aí que o efeito das causas vividas no toque de caixa, no deixa a vida me levar, que vem as perturbações e vem aí a série de situações que nós temos, de dificuldade no plano espiritual. Então ele coloca: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. Sabe qual é a primeira sala de aula que nós temos para expiar e passar por nossas provas? A nossa família. Eu como filho e depois eu como pai. Percebam que durante toda a vida você é moldado a se preparar.
E é o que você traz de bagagem é que você vai levar para os seus filhos. Então é por isso que eu quero também já reforçar aqui, tomem cuidado com os comentários de notícias ou fake news que sejam na internet, porque um dia o seu filho vai ler o que você escreveu. E a sua raiva, a sua ira, o seu lado escuro ficará para ele como exemplo. E ele vai assumir aquele comentário como a educação dele próprio. E um dia, com a experiência de vida, com os cabelos brancos, você vai ver que você vai se arrepender daquele comentário. Porque o seu filho pegou aquilo como exemplo. Então que eles possam pegar o nosso melhor. Muitos dos comentários que a gente pode fazer é o próprio silêncio ou não escrever nada. É o melhor comentário que muitas vezes a gente pode fazer porque há consequências, tá bom? Então, aqui na pergunta 991, vocês podem pegar aqui da pergunta 990, bem intenso, a 1001, que é expiação e arrependimento, que também está aqui no item. Olha como que é um item bem pesado. E também para mim estudar ingratidão dos filhos e o laço de família, céu e inferno. Eu falaria para vocês aqui, céu e inferno, primeira parte, capítulo 7, aonde ele vai nos passar aqui Código Penal da Vida Futura. Então eu vou pedir para que vocês leiam, eu não vou ler porque também a leitura de hoje é intensa, o Código Penal da Vida Futura, Céu e Inferno. Para quem tem esse livro aqui, está na página 57, Código Penal da Vida Futura. Todo espírita tem que ler o Código Penal da Vida Futura, não só uma vez, mas como dezenas e dezenas de vezes. Então eu pediria para o estudo de hoje, vocês lerem do item 1 até o item onde se fala do arrependimento, que seria aqui o item 17. Tá bom? Eu só vou ler o 16º. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda expiação e reparação. Então por quê? Porque esse 16º está impregnado no estudo de hoje. Então, céu e inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Todas as vezes, pessoal, que vocês ouvirem falar provas e expiações, eu quero dar um resumo para vocês. Vá para este capítulo, no Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Estudem, leiam com calma, reflitam, e vocês vão entender provas e expiações. Porque no estudo de hoje, provas e expiações é o que mais existe. Para os filhos e para os pais. Lembremos aqui da Revista Espírita, fevereiro de 1864, a educação moral, que é responsabilidade dos pais. Então, está aqui, céu e inferno. Eu não vou fazer a leitura, não, mas é impressionante. Vocês vão ficar impressionados como isso complementa. Então, olha só, para mim estudar o que eu vou estudar hoje aqui para vocês, né, fazer a leitura, Livro dos Espíritos, pergunta 582, Livro dos Espíritos, pergunta 150 em diante, né, 582 em diante, pergunta 886, pergunta 991, Evangelho segundo o Espiritismo, esse eu vou ter que voltar, capítulo 4, item 19,
e Céu e Inferno, capítulo 7, item 1 a 17, e também Livro dos Espíritos, pergunta 218, por questão da ideias inatas. Vejam como é complexo o estudo. Não é? Você estudar, muitas vezes a gente faz um evangelho do lar e fazemos uma leitura, mas nós não refletimos, nós não temos fontes. E eu gosto de trazer fontes da própria codificação, para mostrar para vocês de onde que eu vou tirar as minhas palavras. Porque não são minhas, eu só estou plagiando. Esse é o bom plágio. Né? Então, eu até falo nessa relação do plágio, porque eu falo assim, quem fez primeiro saiu na frente, porque se eu for estudar alguma coisa e eu entender do mesmo jeito que a Carlota, que a Flávia, que o Alexandre, vão dizer que eu plagiei, mas não querem dizer que eu entendi do mesmo jeito que eles entenderam. Eu tenho que criar algo diferente e as pessoas vão criando coisas tão diferentes que vira aquela coisa mais confusa do mundo, porque já não tem jeito de explicar uma coisa que é um mais um, né? Mas vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19. Por quê? Porque lá tem laços de família. Né? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Olha o item 19. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia. Eu estou dando bem com meu irmão. Nossa, tem um irmão que nós somos unha e carne. A simpatia anterior que as aproximou. Vidas pregressas. É por isso que eu me dou tão bem com meu irmão. Tá? Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Então aqui é o seguinte, por exemplo, o meu gosto e o gosto da Flávia pode ser absolutamente igual. E às vezes a gente fica assim, gente, mas a Flávia teve uma educação, eu tive outra, e como que a gente pode gostar praticamente das mesmas coisas? Simpatia. Lá na família espiritual, nós estamos numa mesma sintonia, gostamos das mesmas coisas, nos aperfeiçoamos. E essa busca do aperfeiçoamento moral e intelectual faz com que estejamos aqui e sejamos simpáticos um ao outro. Tá? Só para vocês compreenderem. Mesmo que a gente não seja da família. Então, por isso que é sempre aquele caso. Tem pessoas que acham amigos excepcionais na rua e odeiam seus irmãos. Mas olha só, dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Gente, essa informação é excepcional. Porque, por exemplo, eu vim de uma família grande, eu e mais 10. Então há aqueles irmãos que eu tive a simpatia e aqueles irmãos que eu tive antipatia. Nessa família eu tive provas de como perdoar, de como me arrepender, de como ser humilde, de como praticar caridade para com aqueles antipáticos. Mas os simpáticos, aqueles que estão próximos na minha escala espiritual, eu pude depurar sentimentos, de ouvir mais, de ser mais amigo, de ser mais companheiro. Está vendo que dentro de uma família você tem espíritos simpáticos, antipáticos, e esses espíritos eles vão ter a dupla finalidade
servirem de provas, porque você diz que é humilde, então vamos ver se você trabalha a humildade com esse irmão aqui que você tem. Ah, você diz que perdoa todo mundo? Beleza, tem um irmão aí do seu lado que vai te atentar o tempo inteiro, te provocar o tempo inteiro. Você diz que perdoa, então vamos ver se perdoa. Tá vendo? Serve como prova, mas também um meio de progresso. Aqueles que vão caminhar comigo, me mostrar, me dar melhores exemplos, e até mesmo esses que se impõem, né, que me provocam, estimulam o meu crescimento moral. E ele coloca: Deus permite então essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de prova para uns e meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Nossa primeira escola. Primeira escola aqui é a nossa família. Primeiro, como filhos, que eu tenho que aprender o amor e o respeito que eu tenho que ter para com os meus pais. E agora, como pai, a educação moral que eu devo passar para os meus filhos, hoje nesse mundo de internet, hoje nesse mundo onde se ensina muita relação do desafio, muita questão da promiscuidade, muito da questão de bandeiras, e é onde você agora tem essa atribuição, porque o mundo vai mudando, então você tem que procurar educar os seus filhos para que, como eles falam na Revista Espírita de 1864, vai receber, a sociedade vai bater. E tudo dependeu de como você está fazendo a sua responsabilidade como pai e mãe na educação do seu filho. Ok? Então agora, Santo Agostinho, 1864. Espero agora ter clareado a mente de vocês com essa introdução. Ela é importante. Tudo em cima da codificação, e eu também não posso esquecer, é um dos itens para mim de maior lembrança, porque poucas pessoas estudam, né, essa questão, e para mim, eu acho que já que poucas pessoas estudam, é que mais me atrai. Porque se vocês verificarem meus vídeos, eu falo sobre isso. Eu estou na internet aí o que? Há 3 anos, 4 anos. Ideias inatas. Gente, tudo que está acontecendo é minha família. Eu recebo a intuição dos espíritos. Aí vocês vão falar assim, lá vem o Herman com a pergunta 459. Gente, eu sei como fazer. Eu sei como resgatar. Algo me intui. Da onde que eu tiro isso? Ideias inatas. São os meus erros, são as minhas imperfeições, são as provas que eu criei e expiações que eu estou passando de vidas passadas. Então, eu não estou totalmente cru na educação dos meus filhos. Eu só tenho que resgatar esse meu melhor e trazer para eles essa educação. Essa é a nossa responsabilidade. Educar moralmente os nossos filhos. Essa responsabilidade é nossa, não é da internet, não. Temos que assumir essa atribuição. Santo Agostinho, Paris, 1862.
A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso, forte. A ingratidão dos filhos para com os pais é potencializado. E escrevam e gravem: toda causa tem um efeito, e o efeito é proporcional à causa. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e efeitos. Nisso, como em tudo, o Espiritismo tem que lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. É o sentimento. É esse sentimento de ingratidão. Mas nós temos sentimentos bons. A gratidão, o reconhecimento. Talvez eu não tenha tido oportunidade na vida, mas eu tenho que agradecer que todas as dificuldades que eu passei me fizeram chegar aqui hoje. Nós não reconhecemos o esforço dos nossos pais. Por isso, de muitas vezes trabalharmos a ingratidão. Porque nós temos como uma imagem uma novela de um quarto belíssimo, de todos os equipamentos eletrônicos, de uma vida ociosa. Mas esse não é o exemplo correto. Porque nós temos que e já aprendemos no capítulo anterior, a enxergar, a ver e trabalhar a relação dos infortúnios ocultos, não meus, mas do próximo. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões, as virtudes inerentes à sua natureza. Eu até quero mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu estou colocando barras para mostrar que um assunto terminou. Eles me mostraram algo sobre uma determinada situação. Aí eu coloco a barra. Porque nesse primeiro parágrafo ele fala dessa ingratidão da causa e efeito. Porque nesse segundo agora ele vai me falar dessa relação da individualidade, do que eu sou, pergunta 150 do Livro dos Espíritos, o que eu sou lá, aquela sequência de perguntas que vai dizer sobre o que eu passo, o meu arrependimento, a minha perturbação, lá no plano espiritual. Eu vou ser exatamente o que eu sou aqui. Os meus erros, as minhas virtudes, as minhas imperfeições eu carrego comigo. Então agora, nesse segundo parágrafo. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Olha que interessante, no livro Nosso Lar, vocês vão ver que tem uma passagem que André Luiz está aguardando falar com o ministro, e lá tem aquela passagem onde aquele espírito representado por uma mulher, ela não procura desenvolver nada, ela não procura conhecimento, nada para ela está bom, ela não consegue trabalhar em nada, ela não se desenvolve nada. Isso é ociosidade e estacionamento no plano espiritual. E existem aqueles como André Luiz, e como espero que nós nos reencontremos bem lá para frente, mas que nós nos reencontremos e estejamos prontos para o trabalho e a busca do conhecimento. Então está aqui, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Aí são as obsessões. Eu, como obsessor, eu sou doente. O obsessor e o obsediado são doentes. Todos os dois estão doentes. Alguns deles, porém, mais adiantados, e é permitido entrever algo da verdade, reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para dirigirem a Deus só existe uma senha,
Olha que interessante, é a primeira vez até este momento que ouvimos a palavra senha. E qual é a senha? A caridade. Essa é a senha para encontrar Deus. Mas não há a caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É sem remorso, é sem guardar rancor. Não existe a caridade. O que é a caridade? Pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para o que detestaram na terra. A vida deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que lhe destruíram talvez a fortuna, a honra e a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Então aqui vem o arrependimento, pergunta 991, Céu e Inferno, capítulo 7, item 1 a 17, mas no item 16 vocês vão entender sobre o arrependimento. Gente, olha a necessidade do arrependimento. Olha a necessidade de não se viver uma ingratidão. Olha a necessidade de mostrar o caminho correto. A internet hoje, ela virou um instrumento de você colocar o seu pior, muitas vezes. E o GEVEC está na internet exatamente para mostrar o que é bom. Que você pode escrever coisas boas, que você pode comentar coisas boas, que você pode crescer, porque no momento que você pensa em escrever coisas boas, isso te molda a ser bom. Até agora, nós estamos vendo como essa educação moral de 1864 nos faz a falta. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou. Voltamos para o campo. Olha interessante como que eles vão colocar, né, lá naquele início. Você tem a questão de confronto ou de aprendizado. Novamente, aquele que eu não me dei bem, aquele irmão que eu humilhei e fui humilhado, aquele irmão que eu não perdoei, aquele irmão de atritos, brigas constantes, nós vamos nos encontrar novamente em um seio de família. Talvez eu como pai, ela como minha esposa, como mãe, talvez ela como filho ou eu como filho, nós estaremos na mesma sala de aula novamente. Não se esqueçam disso. Irmã Rosália, o Espírito Protetor, no capítulo anterior deixou claríssimo essa posição. Não se esqueçam, aqueles que hoje vocês brigam, aqueles que hoje vocês discutem, aqueles que vocês hoje odeiam, tenham certeza absoluta, vocês voltarão a conviver e terão que aprender o que é amor. Não duvidem disso. Não duvidem disso.
Ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ele dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, e se a sua vontade não for bastante forte, assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. Novamente, gente, eu tenho é porque é muito forte, é porque na verdade eu estou resgatando todos os meus momentos de família aqui. Gente, não tenham dúvida disso. Eles não estão dizendo para você, olha, você pode pensar de tal maneira, não. Santo Agostinho aqui nessa mensagem, ele está te dizendo o que vai exatamente acontecer. Exatamente. Por isso que você pode estar prevendo vidas futuras. Sabe os seus erros? E hoje você refletindo onde você errou, você já sabe das provas futuras. Algumas expiações você já sabe. Nessa vida de hoje, ainda aí, encarnado, você já sabe de provas futuras. Se prepare agora. Aperfeiçoe no estado de espírito e volte forte, compreendendo como exatamente passar por aquilo. E lá no futuro, suas ideias inatas estarão lembrando desse estudo de hoje, te preparando exatamente para que você passe por aquela expiação, depurando com constante. Gravem isso. Santo Agostinho não está te dando sugestão, ele está te afirmando. E eu posso garantir essa afirmação. E você também pode. Basta com que você relembre os seus atos. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com o efeito dessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar aos olhos do passado. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. É aquele estudo que nós fizemos, parentesco corporal e espiritual. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ok? É o que ele está dizendo aqui para você. Tomai conhecimento vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e de qual recebereis a recompensa. Recompensa? Código penal da vida futura, e nós temos penas e gozos. É a recompensa. Se a cumprides fielmente, vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores. Forte isso aqui.
lá no plano espiritual. Eu errei na criação do meu filho. Eu acreditei que a internet estava certo e que tudo que se trabalha ao contrário da virtude do Cristo estava certo. E eu deixei as coisas caminharem. Desencarnei, estou lá no plano espiritual. Olha a minha pena. Estou lá no plano espiritual. Um dia, aquele meu filho e minha filha retornará. Sabe qual será o meu sofrimento? De ver o meu filho, a minha filha, que eu não eduquei corretamente, nos umbrais sofrendo. Vai machucar, não vai? Você entender que você esteve aqui e tinha tudo para dar essa educação moral aos seus filhos. E você deixou que a vida os levasse. E agora, lá, vocês dois, e você vai olhar e ver o sofrimento do seu filho, da sua filha, porque você falhou. Forte isso. Mas Santo Agostinho está deixando mais claro do que nunca para vocês. E para mim. Porque eu sou pai. E também já fui filho. O arrependimento pelos meus erros aos meus pais e das minhas obrigações para o que eu tenho com os meus filhos. Forte isso. Forte. Mas gravem isso. Penas e gozos futuros. Quando dependia de vós que fosse feliz, então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheio de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Essa Revista Espírita, fevereiro de 1864. Quem disse que não é aí agora? Quem disse que você não está vivendo exatamente agora essa sua responsabilidade? Você tem a sua família. A sua família, o corpo procede do corpo. Isso é material. Isso é as características físicas, hereditariedade. Beleza. Mas moralmente, existem espíritos simpáticos e antipáticos dentro da sua família. E você, como eu, somos responsáveis de educá-los na moral do Cristo, nas virtudes do Cristo, para que aprendam a amar, serem indulgentes, benevolentes e aprenderem a perdoar. É a nossa responsabilidade. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga por ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela. Então é lá a pergunta 918, ideias inatas. Não se esqueçam de ideias inatas, pessoal. Estamos vivendo isso constantemente. Pouquíssimo estudado dentro da codificação. Mas, assim, você pega a codificação e constantemente eles estão te levando para ideias inatas. Talvez não escreveram com as palavras que você queria para ser intuído a ir até lá. Mas abra a sua mente e você vai chegar nessa pergunta 918. Uma intuição imperfeita do passado se revela e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar e expiar. Eu sei disso, gente. Incrível que pareça. Se vocês me perguntarem assim,
Herman, você tem dúvida do que é a sua família? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a doutrina espírita me ensina, e por isso que lá, né, em fevereiro de 1864, eles vão dizer, gente, o espiritismo vem ajudar vocês a compreenderem, a entenderem tudo isso que vocês estão vivendo. Não é difícil a da compreensão. Então, olha só. Mães, abraçai, pois a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muito dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. É quando se fala, aprender a falar não. Alexandre, ele vai nos dar um ensino muito grande no livro Missionários da Luz, quando ele diz o seguinte: olha, André, as meninas criadas como bonecas de porcelana e os homens um poço de futilidade. Por isso que caíram. Por isso que hoje sofrem. Não só sofreram no plano físico, mas sofrem hoje no projeto, no plano, na erraticidade em seus umbrais. Mas olha, André, aquela mãe que perdeu aquela grande oportunidade do seu marido próximo, de condições financeiras boas, ela vai reencarnar. E ela vai assumir os 4 espíritos que ela deixou se perder. Suas provas e expiações. Mas só que dessa vez, André, seus filhos erraram. Seus filhos fizeram também tudo aquilo que os seus próprios livre-arbítrio deixou. Foi a educação que tiveram. Esses virão numa próxima vida. Neste caso, capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Sabe, André? Dos 4 filhos, 2 virão paralíticos. Um em estado de loucura. A menina voltará no corpo de mulher, onde terá que trabalhar sobre a questão da sexualidade, da promiscuidade. A mãe terá esses 4 filhos problemáticos e terá o compromisso de reeducá-los. Só que agora com um detalhe, André. O seu marido, logo após o nascimento do 4º filho, irá desencarnar. E ela passará por tudo isso sozinha, com todas as dificuldades que o mundo vai lhe impor. Gente, isso é penas e gozos futuros. A doutrina espírita, ela nos conforta e reconforta, mas a doutrina espírita, em nenhum momento, ela deixa de chamar a sua responsabilidade para com os seus filhos e para todos aqueles que compartilham com você a caminhada. Nunca deixou isso passar. E aqui, Santo Agostinho está sendo forte, extremamente forte sobre isso. Por isso que há pessoas que gostam de brincar em seus estudos, em suas palestras. Eu absorvo a responsabilidade e a intenção que os espíritos têm. Eles não ensinaram para fazer piada
e eles ensinam para me mostrar exatamente causa e efeito. Ok? E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Então, tudo aquilo que eu deixei de educar os meus filhos, quando eu perceber que meus filhos estão perdidos lá fora, que meus filhos estão fazendo tudo que poderia fazer de errado lá fora, eu vou me arrepender aqui ainda, vivo, nesse mundo, vendo meus filhos se destruírem. Sabe de quem é a responsabilidade? O Espiritismo força, né? O Espiritismo pega pesado. A tarefa não é tão fácil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. O ódio, o rancor, a inveja, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ingratidão, a impaciência, a ira. O Espiritismo não vem te ensinando isso tudo. Por isso ele fala, olha, nós estamos passando para vocês, não é? Tanto que a senha é caridade. Essa é a senha. Então, por isso que se fala, fora da caridade não há salvação. Compreendem agora a chave, a senha, caridade? Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Não tenham dúvida disso, pessoal. Não tenham dúvida. Seus filhos trazem de vidas pregressas o bom e o mal. Não tenham dúvida disso. Nós temos o hábito, o meu anjinho, a minha anjinha, o meu anjinho, minha anjinha. E a gente vai falando meu anjinho e minha anjinha, e eles começam a fazer coisas erradas e continuam sendo meus anjinhos e continuam fazendo. E quando estiverem lá fora, a sociedade vai bater forte e a gente vai ver que eles se perderam, o seu anjinho e a sua anjinha. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz a sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm a sua origem no egoísmo e no orgulho. Lá na revista de 1864, a menininha, leiam esse estudo. Fevereiro de 1864, a educação moral ali da menininha. Olha como que eles vão trazer o exemplo. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios. Todos nossos filhos têm orgulho e egoísmo, em proporções diferentes, mas todos eles têm. Estudem, identifiquem isso dos seus filhos e trabalhem isso com eles. Poxa, forte com os filhos e está sendo tão forte agora, né? Santo Agostinho pegando tão forte com os pais, né? Mas vamos lá. Vícios, e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes mais profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Então aqui é um ensinamento, né? Vai acompanhando os seus filhos. Os seus filhos devem respeito a você. Respeito. Já estudamos sobre isso. Seus filhos devem respeito a vocês. E quando eles não estão praticando o respeito, são ingratos. E terá causa e efeito. A responsabilidade são de todos. Mas você, como pai e mãe, sabe da sua responsabilidade. Então vai aparecendo e você vai, olha, não é assim, a vida não é assim, é desse jeito. Agora,
Seja exemplo, tá bom? Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de serem pagos mais tarde pela ingratidão. Santo Agostinho está dizendo assim, ok, você não fez nada, você viu os erros dos seus filhos e sempre foi o anjinho de vocês, então agora, quando forem pagos com a ingratidão, e você falar assim, você é um filho ingrato, lembre-se bem da sua responsabilidade por aquela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, agora olha a segunda, coloquem aí uma barra aí nesse trecho. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram com êxito, não tem do que lamentar e a sua consciência pode estar tranquila. Você fez tudo que poderia fazer. Lembre-se que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Lembre-se sempre disso. Você está fazendo todo o esforço possível. Você está mostrando o caminho. Mas, gente, eu vim de reencarnações trazendo as minhas imperfeições. E eu não estou conseguindo. E eu estou falhando. Mas você não é responsável. Você não deve ser responsável pela minha falha. Você deve ser responsável por me orientar. Mas o livre-arbítrio está me dando o direito de resquícios da vida passada eu cometer os erros. Gente, esse ensino de Santo Agostinho é algo extraordinário. Esse ensino devia ser dado para todos os pais. Sabe, a educação moral está aqui. Quanto a amargura, quanto a amargura, muito natural se experimentam pelo insucesso de seus esforços. Deus reservar-lhes uma imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. O respeito, agora a recompensa do respeito é o amor. E um dia a gente vai voltar. Tenha certeza, nós vamos caminhar. Não é? Nós temos aquela do amor, né? Do namoro, do esposo, do namorado, a alma gêmea. Isso, na verdade, são espíritos simpáticos. E a gente compartilha a mesma caminhada. Então vocês podem ter certeza, os meus filhos ainda farão parte da minha vida futura. Como farão? Se estarão ao caminho da evolução junto comigo? Ótimo. Se serão minhas provas e expiações futuras a passar, que eu aprenda com isso. Deus não faz as provas superiores às forças daqueles que as pedem. Aqui, você já ouviu falar que Deus não te dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar? Então marquem aí, ó. O meu tem um círculo, uma seta, aqui, ó, círculo, uma seta. Agora eu vou pegar uma canetinha rosa e vou colocar aqui, ó. Vou pintar ainda aqui. Aqui, ó. Tá aqui agora pintado aqui, ó. É a cruz. Cristo disse o seguinte: pegue tua cruz e siga-me. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Tenha certeza disso. Seus filhos, o mais difícil possível, lá do embrião, e vinde a minhas criancinhas, trabalhem ali, moldem ali o amor, moldem ali a compaixão, moldem ali a caridade. Vai ser muito mais fácil a continuidade, muito mais fácil. E tenho certeza, Deus não lhe dá nada além do que você é capaz de fazer. Não duvidem disso.
Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se complazem? Então olha, ao invés de resistir, eu prefiro viver os arrastamentos do ódio, da inveja, da avareza, da promiscuidade. Eu prefiro seguir aquele caminho. É para eles que estão reservados. Caneta. Santo Agostinho está muito forte. Verifique. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus, prazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes. Lá no plano espiritual, eu vendo aquele que foi o meu filho, a minha filha, nos abismos, em perturbação extrema, porque seguiram um caminho que eu também assumo que eu falhei, ou eu não assumo que falhei e vou também ajudá-los, mas que eu falhei, porque é na construção daquele vaso. Hoje, por coincidência, eu estava vendo um vídeo onde ensina a fazer um vaso de cerâmica. Era ali, no seu princípio. Eu deveria ter preparado tudo corretamente para que o vaso seja bonito, para que o vaso cumpra o seu papel. É interessante, eu até estou lembrando disso agora. Fazendo café, vi o vídeo. Dá vontade, pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes. Em suas existências posteriores, admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento, o arrependimento sincero, verdadeiro. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado. É então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. O filho que acreditou das mazelas e que aquilo era o bom. Mas Deus sempre te aguarda. Ele está lá, olhando pela janela, a estrada. Está só esperando que você retorne. Que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de um sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: Chico Xavier. Chico, o nosso amor, né? Chico Xavier. É perguntado para Chico, por que não foi fazer a cirurgia espiritual com o Dr. Fritz, né? Com 0 igual? É porque tudo que eu estou sofrendo agora, eu sei que há necessidade desse sofrimento, essa resignação. Porque eu sei que todo esse sofrimento que eu estou passando agora me aperfeiçoa, me depura. E eu retornarei ao plano espiritual com esse aprendizado. Chico Xavier é impressionante, né? Aqui cabe Chico Xavier. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, senão se quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, serei ali aclamado
como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. Irmã Rosália, no capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu retornei, havia uma comissão, um corredor de espíritos que me aguardavam, agradecendo por tudo que eu fiz. Poxa, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos céus. Essa é uma pungente angústia, mas o que pode nessas circunstâncias reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperai com paciência, porque explicastes a vós mesmos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto dos laços de família, aparece no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Sabe o que está dizendo aqui, simplificando para vocês? Que minhas filhas, que hoje eu vivo, que eu tenho o compromisso de educá-las, que eu tenho o compromisso de formá-las nessa educação moral, estaremos vivendo em outras vidas. Se por ingratidão, teremos as nossas provas e expiações. Se por falhas, teremos as nossas provas e expiações. Não acaba aqui. E se tivermos que formar o grande laço da família espiritual, que só aumenta, nunca diminui, tanto eu quanto elas estaremos vivendo o processo moral, a evolução, de estarmos depurando os sentimentos do amor, da gratidão, os sentimentos que é benevolência, indulgência e perdão. Estaremos nessa grande família espiritual. Falhando, retornaremos. Não falhando, estaremos nessa grande família espiritual. Foi o que o Cristo veio ensinar. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. Aqui seria assim para você. Minhas filhas e minha esposa fizemos uma família unida no amor, na caridade, evoluímos moralmente. Olha, talvez uma vida futura, elas já não sejam mais as minhas filhas,
mas que elas talvez façam parte de uma educadora numa escola infantil que vai ensinar um filho que eu terei em vida futura o amor, que estará mostrando o caminho correto. Olha que interessante, talvez aquela professora lá daquela escola primária, seja ela, numa vida pregressa, alguém que já caminhou na família encarnada, viramos uma grande família espiritual e hoje, reencarnados, ela está lá na escola, ensinando o meu filho. É o meu vizinho que ensina boas coisas aos meus filhos, né? E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde felizes por seus novos progressos. Sabe aquela professora que pode ter sido minha filha numa vida anterior, pregressa, e que crescemos juntos? Sabe, talvez hoje nós nos reconheçamos, não. Mas um dia estaremos de volta à grande família espiritual. E eu vou agradecer novamente por ela ter ajudado na educação dos meus filhos. A educação de exemplo, a educação do respeito que ela tem para com os alunos e para toda aquela comunidade escolar. Isso é exemplo. Muitas vezes falo que a educação vem dos pais. Não, é através dos exemplos nossos, como pais, como amigos, como vizinhos, como educadores, como... Isso educa. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos no interesse do seu próprio progresso. Bons exemplos. Eu estou convidando todos vocês. Sejam bons exemplos. Meu filho consanguíneo, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho que precisa exatamente do seu exemplo, do seu bom exemplo. Porque vocês já pertenceram a essa família. Em algum dia uma família consanguínea, mas hoje uma família espiritual quando retorna. Sejam bons exemplos. Os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas, os seus vizinhos. Bons exemplos. No interesse do seu próprio progresso, eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio o que, por sua vez, poderão salvar outros. Recompensa que eles falaram. Agora, lá no plano espiritual, a nossa família aumentou e só aumenta, e graças a Deus ela só aumenta, porque quer dizer que eu melhorando, os outros também estão melhorando. E é essa melhora, esse aperfeiçoamento moral e intelectual que nos fazem reunir, talvez numa vida consanguínea, ou talvez vizinhos, amigos, professores, patrões, uma grande família. Sempre vai depender do modo que você quer enxergar. Mas o Espiritismo, ele te educa isso aqui. Quando lá no capítulo 13, eles falaram com a gente, olha, chegará um momento que vocês vão começar a enxergar essa vida espiritual. Vocês vão agir com uma visão espiritual. E não é difícil viver essa visão espiritual. Porque você está deixando
todas as suas imperfeições, suas mazelas. E isso me faz viver essa visão espiritual, de saber que o Alexandre, que a Flávia, que a Carlota, que a Camila, que a Maitê, que o Renato, que a Nelly, que o Joilson, que a Morgana, todos nós do nosso grupo, não é? Da Alessandra, não é? Da Dilze, da Sônia, não é? Do Marcos, e tantos esses que vêm fazer parte da nossa família, né, GEVEC, estaremos um dia compartilhando o mesmo lar. E que possamos juntos construir esse lar com esse amor, com esses ensinos que o Espiritismo está trazendo para nós. Bom, o que é o Espiritismo no item 123? Porque há maus pais e maus filhos. Deixa eu ver hoje, será que eu deixei o que é o Espiritismo? Deixa eu ver aqui. Gente, ó, tá vendo? Sempre material de estudo, né? 123, deixa eu só ver se eu consigo pegar esse 123 aqui. Por que há maus pais e maus filhos? No livro que é o Espiritismo. São espíritos que não estão unidos em uma família por simpatia, mas que se provarem mutuamente e frequentemente por punição do que foram em uma existência precedente, a um é dado um mau filho, porque ele mesmo talvez foi um mau filho, a outro um mau pai, porque terá sido um mau pai, a fim de que suportem a pena de talião. Revista Espírita, 1861, página 270, a pena de talião. É a prova que eu e você está tendo agora. Errei, eu voltarei. Acertei, junto com eles e eles comigo, através dos bons exemplos, a grande família espiritual. Maus pais e maus filhos são falhas, são as penas das vidas futuras. Ok? Aqui terminamos o estudo do capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, honra a teu pai e a tua mãe. Eu espero ter ajudado vocês a compreenderem esse estudo. Santo Agostinho foi muito forte. Santo Agostinho cutucou as nossas feridas do corpo físico e da nossa alma nesse estudo. Ele mostrou o que é o efeito e as suas causas que estão vindo a acontecer. Ele mostrou para a gente a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, mas também dos nossos filhos. E nós temos que deixar isso claro. O Espiritismo nos ajuda, gente, com toda sinceridade, nos ajuda a criar os nossos filhos. Faz com que a nossa família seja unida. Porque todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente é proporcional à causa inteligente. Então eu agradeço a oportunidade de estudo e vamos à nossa prece final. Agradecendo a oportunidade do estudo da comunhão de pensamentos ligados entre os encarnados e desencarnados, pois aí há o ensino da codificação espírita. Que nesta comunhão de pensamentos possamos refletir e que nossa reflexão seja sempre o amor, a caridade, e essa caridade que é a senha para ir a Deus. A Deus, vamos conforme Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Mas que possamos ir a essa prece verdadeiramente, perdoando a todos
a todos aqueles que nos ofenderam e pedindo perdão pelos nossos erros. Que possamos caminhar junto com essa família consanguínea, a fim de que sejamos a grande família espiritual. Pedimos aos amigos espirituais, espíritos familiares, espíritos convidados. Quantos espíritos, meus amigos, aqui estiveram e estiveram no lar de vocês, porque segundo Paulo de Tarso há uma multidão de testemunhas à nossa volta. Esses vieram pedir a todos nós, nessa comunhão de pensamentos, o perdão, e que possamos perdoá-los, e que também possamos pedir perdão a tantos que viveram conosco em vidas pregressas. Perdão, Cair Bachuta, o nosso agradecimento de sempre pelo envio de vossos trabalhadores, e que nós, encarnados, sejamos instrumentos de vossos trabalhos para aqueles doentes da alma e do corpo. Pedimos, Pai, o auxílio, através de vosso Filho, o Cristo, nosso modelo, nosso caminho, a nossa verdade, o nosso guia. Interceda por nós, Cristo, junto ao Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas faltas e dívidas, assim como perdoamos a todos os nossos devedores. Pai, não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos vocês, que a paz do Cristo esteja sempre em nossos pensamentos, em nossas palavras e ações. Esta é a caridade moral, a mais difícil. Pensamento, palavras e ações. Próximo domingo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Novamente aqui eu quero dar uma observação. Os espíritos e a inteligência extrema de Kardec. Porque Kardec, páginas, capítulos, é sua responsabilidade. Então é essa a responsabilidade de Kardec. Kardec é extremamente inteligente. Ele vai buscar uma mensagem de Santo Agostinho, a senha caridade, e te prepara para o próximo capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Um grande abraço a todos, que tenham todos um excelente dia e que Deus esteja sempre conosco. Um grande abraço fraterno.